Muito boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Como vocês podem ver, eu tive que fazer uma gambiarra desgraçada aqui para conseguir gravar essa parada. E o assunto de hoje, como prometido, são as alterações hormonais decorrentes da introdução do treino, da atividade física, seja ela treino resistido ou treino aeróbio, no nosso dia a dia. E quais são as alterações hormonais que eventualmente ocorrem no nosso organismo, certo? Então, tudo isso após a nossa vinheta. Bom, então como a gente sabe, quando a gente começa a treinar, o nosso organismo sofre diversas adaptações decorrentes desse treinamento. E aqui nós vamos fazer uma análise das alterações hormonais, especificamente de testosterona e cortisol. E nós vamos aqui fazer uma análise composta. Nós vamos analisar quais são os efeitos hormonais no nosso organismo, tanto da atividade aeróbia, do treino mais leve, quanto do treino resistido, do treino de musculação, por exemplo, tanto durante o exercício quanto depois, no período depois do exercício, certo? Porque são cenários um pouco diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é as funções, né, da testosterona e do cortisol. Por que a gente vai considerar esses dois hormônios? A testosterona, como a gente bem sabe, está bem diretamente relacionada aos nossos objetivos. A grande presença de testosterona no nosso organismo vai promover aí algumas características masculinas, como o engrossamento da voz, aparecimento de barba e pelos por todo o corpo. Enfim, são diversas características, mas as que interessam pra gente é que elas promovem ganho de massa muscular, portanto promovem também ganho de força, portanto nos ajuda para que possamos atingir os nossos objetivos, certo? Porém, ao mesmo tempo, não quer dizer que quantidades ilimitadas de testosterona sejam necessariamente benéficas para nós. Porque a testosterona também tem efeitos colaterais. No caso do cortisol, ele é um hormônio também que às vezes as pessoas não entendem muito bem o que ele quer dizer. Ele é popularmente conhecido como o hormônio do estresse. Que não deixa de ser verdade, mas as pessoas ao ouvirem isso, interpretam sempre da pior maneira possível. Primeiro, interpretam que ele seja um vilão, que ele faça mal, e segundo, interpretam que esse hormônio cause o estresse. Quando na verdade é exatamente o contrário. Quando a gente diz que o cortisol é o hormônio do estresse, não quer dizer que ele promove o estresse, mas sim que ele é decorrência do estresse. Ou seja, ele é o efeito do estresse, não a causa, certo? O estresse é uma coisa que a gente vai passar ao longo da nossa vida em diversas situações, inevitável. E ele se dá de várias formas. O estresse não significa só quando você está lá no carro brigando com a sua namorada, por exemplo. Isso é ficar estressado? Também é ficar estressado. Mas, por exemplo, quando você treina, você expõe o seu organismo a um grande nível de estresse. Quando você passa muito tempo nervoso, passa fome por muito tempo, quando você está lesionado, por exemplo, o seu corpo também produz quantidades maiores. Você tem inflamações nas articulações ou nos músculos, enfim, o seu organismo produz quantidades maiores de cortisol exatamente para combater isso. Ele também te ajuda, por exemplo, a metabolizar gorduras, carboidratos e proteínas. Mas enfim, o cortisol tem diversas funções que ele cumpre no nosso organismo e ele não é um vilão. O nosso corpo está muito bem adaptado à presença de cortisol e o problema se dá apenas quando ele está em quantidades muito elevadas. E um dos problemas, inclusive, é a inibição da produção de testosterona. Quando a gente está com cortisol lá em cima, testosterona tende a ser produzida em menor quantidade, certo? Passado esse esclarecimento sobre por que nós estamos analisando esses hormônios, vamos agora às considerações do treino e o impacto dele nessa nossa produção hormonal. Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? A produção de testosterona nas mulheres é menor, mas vale da mesma forma. Então, bom, seja o treino resistido ou o treino aeróbio, ele vai, durante a execução desse exercício, aumentar tanto os níveis de cortisol quanto os níveis de testosterona no organismo. Então, se você fizer medições antes do treino, durante e imediatamente depois, você vai ver que aumentou tanto a testosterona quanto o cortisol, dado o estresse físico que você está submetendo ao seu organismo ali. E a testosterona porque o exercício também contribui para a produção de testosterona. Agora, a diferença está no longo prazo dessas atividades. Eu vou tomar aqui a mesma base de alguns estudos que eu vi, então a gente vai basear aqui de 12 a 24 semanas. Ou seja, algo aí entre 3 e 6 meses da rotina de treinos na vida aí do indivíduo. Então, na média, o que a gente observa é que o treino aeróbio, ou seja, aquela corridinha no parque, aquele andada na esteira, aquela bicicletinha leve que a gente faz de vez em quando, ela vai, durante o exercício, aumentar a sua produção de testosterona e de cortisol. No longo prazo, ela vai tender a manter a sua taxa de cortisol nos momentos em que você não está treinando, ou seja, nos seus momentos de repouso, ela vai te ajudar a baixar, não é muita coisa, mas ajuda a baixar um pouco a taxa de cortisol. Aí durante o seu dia a dia, vamos dizer assim, a sua taxa basal de cortisol, durante o resto do período aí da sua vida normal que você vai levando. Enquanto a testosterona não sofre alteração, ela não sofre acréscimos por você praticar esse tipo de atividade física.
O que já não ocorre com o treino resistido, treino de musculação, seja ele ou um treino de força, por exemplo. Então, no longo prazo, a sequência desse treino vai promover alterações nessa nossa taxa basal de testosterona, uma variação positiva no caso. Vai aumentar, ou seja, o efeito vai durar ali na hora, claro, enquanto você treina ela aumentou, e depois que você termina de treinar, ela vai abaixar de novo. No período aí de 2 horas depois do treino, ela abaixa de novo. Só que nessa adaptação, ao longo do tempo, você vai ver que a taxa em repouso de testosterona vai subindo cada vez um pouquinho mais. Enquanto a de cortisol também abaixa. Ou seja, o treino de musculação é extremamente útil para você aumentar suas taxas base de testosterona e também de reduzir a do cortisol. Então pode ser interpretado como um benefício aí pelas duas vias, tanto subindo uma quanto descendo a outra. Entretanto, agora a gente tem que fazer uma observação. Isso tem um limite, tem um ponto ótimo, né? Como todas essas curvas aí do nosso organismo, tem uma hora que a partir de um ponto a coisa vira contraproducente. Isso quer dizer então que se eu treinar bastante, se eu treinar muito, fizer muitos treinos resistidos, muitos treinos de força, eu vou então ficar cada vez com a testosterona mais alta? Não, na verdade não. Primeiro, a gente precisa considerar que a gente vai ter um limite natural, claro, que de nível de testosterona que a gente vai conseguir alcançar, que está limitado por diversos outros fatores, que a gente inclusive já até conversou aqui no canal. Isso está relacionado também, tanto seja no treino de corrida, quanto no treino lá de musculação, com o descanso que você tem após esse exercício. Quando você repetidas e repetidas vezes se expõe a esse alto nível de estresse, não dá tempo do seu corpo, do seu organismo se recuperar para uma próxima jornada de exercício, e daí a importância do descanso, acontece que você vai tendo um acúmulo de estresse. Eu até fiz um vídeo falando já um pouco sobre isso, falando como se livrar desse acúmulo de estresse, que é o vídeo de deload, que eu vou deixar tanto aqui na tela quanto na descrição do vídeo, caso vocês tenham curiosidade de ver. E esse acúmulo do estresse, a partir dos treinamentos, vai fazer com que nós tenhamos um aumento do cortisol base, ou seja, o treino de musculação, se ele for feito com muita intensidade, muitas vezes sem a devida recuperação, ao invés dele abaixar o nível base de cortisol médio, ele vai elevar o nível de cortisol base, e aí a gente vai cair naquele problema que a gente falou lá no começo. Níveis extremamente elevados de cortisol inibem a testosterona e aí prejudicam os resultados do próprio treino. É por isso que o treino também se torna contraproducente. Então, ao longo desse tempo, você vai perceber que ao invés do seu rendimento de treino aumentar, ao invés de você ganhar massa magra, ganhar músculos com esse tipo de treino, você vai perder performance. E o mesmo vale se você fizer corridas extremamente longas, extremamente desgastantes, diariamente, e não tiver tempo de recuperação, a mesma coisa vai acontecer. A sua performance, ao invés de subir, vai cair, porque os seus níveis de estresse vão te derrubar para qualquer tipo de atividade física. Além disso, prejudicar também o seu sistema imunológico. Mas aí, mais detalhes que não cabem aqui agora. Então, todos os treinos têm como efeito agudo o aumento de cortisol e testosterona. Os treinos aeróbicos diminuem o nível de cortisol, no longo termo o nível base de cortisol. Os treinos de musculação conseguem aumentar o de testosterona e reduzir o de cortisol. Então é lógico que é uma técnica natural para você aumentar a sua produtividade, aí, os seus níveis de testosterona. Por enquanto é isso. Voltamos em breve, espero que não nessa situação aqui que eu estou agora, porque eu estou completamente torto numa cadeira quase no nível do chão para conseguir gravar esse vídeo aqui. Vocês avaliem o vídeo, inscrevam-se na minha página no Facebook, cujo link está aqui na descrição. Um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.